A pista tá salgada. A mulherada tá catando lata. Não tem homem suficiente. A conta não tá batendo. É muita mulher pra pouco homem. Aí os homens que temos alguns tipos de homem. Traste, quem quer traste? Ninguém quer traste. Tem os homens que tá tudo menine, tu quer menine? Cropped, tu quer? Tu é Bruna Marquezine? Porque, desculpa, cada um tem um gosto, beleza. Mas tu tá com o menino do lado que é cropped de unha feita e trouxe... Gente, esse homem não defende. Não. Esse homem não vai pra guerra defender a gente. Não, é bem capaz de correr. Não vai, esse homem não vai. Aí é menino, é traste e os casados que são pouquinho. Os homens, casado. Aí a gente tá ferrada. Quem é casado? Porque a conta não tá batendo mais. A mulherada tá tudo catando lata. É o que eu falei no outro dia pra Cíntia. Quem tem o seu homem, H. Homem com H, macho, sabe? Posturado. Homem, quem tem teu... Segura. Tu não pode perder teu homem, não. Porque a pista tá... Até mesmo dentro de um cenário global, né, que tem que ver com essa questão de crise, calamidades, terremotos, talvez isso pudesse ser possível. Só que assim, a questão é simplesmente fazer meio que uma introdução, né, pra tentar diferenciar essa abordagem num vídeo anterior que eu tinha feito, que tem que ver com essa questão de Isaías. Só que lá é mais uma aplicação profética, porque os termos eles têm correlatos em toda a Bíblia. E dali as 7 mulheres, ou 7 igrejas, né, claramente é colocado, né, em contraposição a essa visão de serem só mulheres literais ali. Mas tu tem esse fundo histórico. E aí nessa abordagem aqui, o foco vai ser mais nisso. Então, tentando estabelecer, digamos assim, um paralelo entre os eventos históricos que estavam acontecendo naquele período com possíveis aprendizados que os homens, principalmente solteiros, poderiam ter hoje em dia. Entende? Então, assim, é até interessante pegar esse ponto aí de Isaías 4 para tentar fazer essa análise, chegar em algumas conclusões, alguns prognósticos também, no tocante a essa realidade, mas, assim, a maioria, pelo menos dos comentários que eu vejo em qualquer plataforma de rede social que tem que ver com esse texto, eles estão imaginando literalmente que tu vai ter 7 mulheres correndo atrás de um homem, entendeu? E ali se interpreta que é um homem comum. Entendeu? Como se 7 mulheres estivessem correndo atrás de um pangaré de fim de feira. Entende? Que é algo brutal até mesmo na visão hipergâmica que elas mesmas têm, entende? Então quando essas mulheres aí, principalmente nesses vídeos de reacts, né, que são bastante superficiais, você tem elas falando ali que os homens não chegam, eles não têm atitude, os homens são frouxos e etc, etc. Na verdade é uma tentativa desesperada mesmo no tocante a questão de fazer com que o homem destacado se aproxime delas, entendeu? E assim, historicamente falando, homens destacados nunca precisaram chegar em XYZ mulheres ali da época deles. Elas que são atraídas, né, pelos instintos delas, e também a promessa ali de facilidade material, entendeu? Puramente utilitária que eles vão estar oferecendo. Entende? Então, assim, elas toleram até mesmo a traição, né, vinda por esses homens, só que elas não toleram simplesmente a presença, digamos assim, do homem comum. Tanto que tu tem vagão feminino, tu tem ambientes aí onde só elas podem frequentar por causa dessa questão desse afastamento. Entende? Então, quando elas chegam e falam que os homens não chegam mais, o pessoal são os homens que elas querem que cheguem, que tenham acesso. Entendeu? Dependendo do cara, é assédio. Entendeu? Mas dependendo da condição financeira, de beleza, daquilo que é superficial no indivíduo, a recíproca pode acontecer, entendeu? Mas só que é um jogo que tu não tem controle. Depende muito do humor e do que elas têm na cabeça. Então, assim, 7 mulheres modernas correndo atrás de um cara, em Isaías 4:1, é brutal, né? A situação, até no vídeo que eu fiz sobre essa questão, comentei, não tem nada a ver. Entende? Você não tem 7 mulheres correndo atrás de um cara. Um homem comum, tá? Como se interpreta. Mas você encontra 7 ou mais correndo atrás de cara destacado. Aí muda um pouco a figura. Só que assim, voltando lá pro texto, né? Que é o mais importante, que é o foco, né? Tu tem então uma leitura histórica, né, contextual, que vai corrigir um erro comum, digamos assim, de interpretação desse texto. Lá então 7 mulheres para um homem, né? Só que assim, não é privilégio do cara ser solteiro, ou tu ter tipo um mercado de aplicativos extremamente abundantes, não. Ali, no contexto de Isaías, né, um cenário apocalíptico pós-guerra. Então, a guerra acontece, traz ali as suas consequências, e aí você tem, então, mulheres totalmente desamparadas.
Entendeu? E isso até mesmo levando em conta o próprio capítulo 3, que termina descrevendo ali o julgamento sobre Jerusalém. Até mesmo os homens jovens, os guerreiros que caíram na espada. E o colapso, digamos assim, social em virtude dessa questão da soberba e da quebra da ordem social. Né? Isso, assim, de forma demográfica, vai colapsar, capitular as forças e, por fim, trazer total desamparo social, tanto para homens quanto para elas, né? A ponto delas chegarem e conclamarem o indivíduo para que aceite ali tão somente... elas serem chamadas, digamos assim, pelo nome dele, só tirar o opróbrio de ser solteira, porque é o que sobra, entendeu? Então, assim, é curiosa a questão quando se analisa a partir desse ponto de vista. Então, assim, o mais importante é entender o nível desses colapsos que essas ilusões modernas, né, atuais, elas vão ter. Então, lá em Isaías, no capítulo 4, principalmente assim, quando se lê o versículo 1, quando vai falar ali acerca de uma leitura superficial, que talvez algum indivíduo tenha, né, no século XXI, ele vai projetar no texto essa ilusão moderna, de que tu vai ter 7 mulheres correndo atrás de um cara. Só que teologicamente tá errado isso daí. Até mesmo hipergamicamente também. Então, 7 mulheres correndo atrás de um cara comum. Entende? Então, assim, o profeta... Lembra que aqui o padrão é o homem comum, não é o homem destacado. Homem comum. Mesmo porque o homem destacado dificilmente vai morrer em guerra. Entende? Então, assim, é uma questão que deveria ser pensada. Então, 7 mulheres disputando um único homem evoca na mente aí dos desavisados essa dinâmica de, digamos assim, uma projeção atual, moderna de aplicativos de namoro, ou uma hipergamia de mercado relacional atual. Só que a história real, ela é muito mais sombria do que isso. Vai muito além, quer dizer, para o cara entender Isaías, ele tem que dar um passo lá para trás, olha lá, porque acontece no capítulo 3, e onde você tem um profeta falando sobre abundância, libertinagem na escolha, e simplesmente ele vai estar fazendo, digamos assim, uma autópsia clínica, vamos colocar assim, da civilização em ruínas, né? Porque Jerusalém ali na época virava as costas, né, à ordem moral, tinha abandonado a Deus, e cometido vários pecados, né, em virtude dessa transcendência pela busca, né, do pecado em si, e o resultado final foi o colapso institucional. Então tu vai ter um texto bíblico ali que registra esses jovens, esses guerreiros, sendo dizimados pela espada de guerra que eles mesmos, né, dada a sua corrupção, seu afastamento da lei divina, haviam ocasionado sobre si. Então é o que aconteceu lá. Então, uma sociedade que perde força, perde proteção, e aí no rastro de calamidade, né, desse vácuo demográfico, dessa miséria, aí que o capítulo 4 começa, né? Naquele dia, 7 mulheres lançarão mão de um homem dizendo: nós, nosso próprio pão nos alimentaremos, né? Das nossas próprias vestes nos vestiremos, então somente queremos ser chamadas pelo teu nome, né? Tira o nosso opróbrio, a vergonha de sermos solteiros. Então é um texto que não tem que ver com procura de romance, né? Ou simplesmente a busca por um parceiro, né? Ali é a segurança física, entendeu? E puramente utilitária que elas estão querendo ter, entende? E curiosamente elas não querem pagar pro cara, né? Não, a gente banca as nossas contas aqui, mas vocês têm que meio que proteger a gente, né? Vamos colocar dessa forma. Então elas estão em modo de pura sobrevivência biológica e social. Talvez se fosse pensar, por exemplo, num cara comum aí, se ocorrer alguma catástrofe dentro desse cenário de utopia dos ratos, né, de cidade moderna, cidade grande, quem sabe um terremoto, ou uma crise semelhante àquela do Rio Grande do Sul, lá com as barragens cedendo, entendeu? Aquelas enxurradas, né, com ondas ali de 5 metros e tal, entendeu? Inclusive com esse fenômeno agora do El Niño, entendeu? Meio que bagunçando, digamos assim, todo tipo de temperatura, onde as regiões quentes ficam mais quentes ainda e regiões frias ficam mais frias ainda, né? Como é o caso aqui do estado que eu tô. Então é interessante ver a forma que o mundo tá meio que sobrevivendo, né? Vamos colocar assim. Então o que acontece? Talvez com o homem comum aconteça isso, 7 mulheres por sobrevivência quererem ficar perto de um cara assim. Então talvez casar ali na hora, ou meio que tentar se amigar ali com o cara, pra tentar ser protegida, né? Só que é difícil, né, a coisa. Então assim, uma sociedade que perde força, perdeu proteção, 7 mulheres que não estão nem aí pra romance, né? O foco é pura sobrevivência material, biológica. Há uma catástrofe, digamos assim, geopolítica, tá? Então assim, se fosse pensar, né, em termos daquilo que deveria ser feito, né, a gente poderia aplicar uma frase aqui do Chesterton, né, que ele cunhou ali uma máxima famosa,
Ele diz, nunca derrube uma cerca antes de saber por que ela foi colocada lá, né? Ele dizia que você nunca deve derrubar, então, essa cerca sem que se compreenda de fato o motivo pelo qual ela foi erguida. E aí, o que acontece? Hoje em dia, se der alguma catástrofe, vai dar muito ruim a questão, porque essas mulheres atuais, de 30 e poucos anos, que estão todas solteiras, elas não têm o mesmo nível de amparo que uma mulher do passado, entendeu? Então, assim, é complicado, porque naquela época lá, você tinha famílias grandes. Beleza, acontecer alguma coisa ali, tinha como ter um certo amparo, porque tu tinha instituições, digamos assim, um pouco mais fortes do que tem hoje. O que tu não tem, naquele período, era um Estado que tinha um nível de controle que tem hoje. Só que o Estado é filho da mãe, digamos assim, entendeu? Ele pode virar as costas a hora que ele quiser. Entende? Ou mesmo sair de fininho, que nem a Dom João VI fez com a família real, né, aqui no Brasil em 1808. Não, Portugal foi invadido, não, vamos pegar o pessoal aqui, ser escoltado por navios britânicos e simplesmente ir embora pra colônia, né? E deixa o povo lá. Então, assim, é um negócio que é interessante ver, porque essa estrutura familiar tradicional foi derrubada. Então você tem um progressismo, um feminismo, a terceira e quarta onda que passam as últimas décadas operando como se fossem, digamos, tratores ideológicos, passando por cima de tudo, né, o que organizava sistematicamente a sociedade, né, em termos assim, de civilização. Então a estrutura familiar tradicional, os papéis, né, foram todos passados por cima, tratorados literalmente, entende? O mecanismo de proteção, provisão do homem é totalmente subvertido por uma estrutura estatal, que, cá entre nós, dentro de uma catástrofe, de algum problema sério, entendeu? Físico, financeiro, global, climático, não tem amparo nenhum. E também a sacralidade dos contratos sociais totalmente desestruturada, dado o sistema jurídico, que infelizmente é bastante corrupto. Tá? Não é integralmente, né? Porque ainda tem alguns que conseguem salvar ali a maioria, só que, infelizmente, tudo demolido em nome da tal suposta libertação. E aí, num cenário apocalíptico, que está predito de acordo com o Apocalipse 16, quando tu tem catástrofes, terremotos, o sol se transformando em saco de crina, né? Escurecendo, a lua em formato de sangue. Não sei se foi na Venezuela lá que o céu apagou e aí tudo ficou vermelho, entendeu? Com formato de sangue. Coisas estranhas no mundo acontecendo. Esse mesmo fenômeno do El Niño aí mudando os climas, as temperaturas, né, das regiões geográficas, acentuando o clima em uma região, entendeu? Atenuando na outra e modificando tudo em outras áreas. Aí não se sabe assim, o impacto disso, mesmo porque não tem previsão de tempo, né? O que tu tem é prognóstico, que pode ser falho. Então, assim, o mundo indo para um colapso desse. E aí elas vão querer se segurar numa estrutura estatal. E assim, é um negócio, digamos assim, perigoso. Entende? Porque, tomemos como exemplo a tragédia do Rio Grande do Sul. Entende? Lá, quem ajudou foram civis, né? Então, é curioso isso daí. Mas e quando os homens são tratados como lixo da sociedade? Entendeu? Convém, de fato, ajudar num período desse? Talvez nem tanto, né? Então, essas ideologias aí, elas estão destruindo justamente a base que sustenta o topo da pirâmide. Imagina o seguinte, o Estado vai e coloca elas no topo da pirâmide, ok? Só que o preço ou custo-oportunidade disso é tu destruir a base da pirâmide. É justamente detonar a questão patriarcal, né, da família. Tu pegar e desarticular totalmente nas funções de gênero, o papel funcional do homem, né, e o delas também. E beleza, vamos querer manter essa estrutura e elas lá no topo. Quando eu destruir a base, vai colapsar, já era. Entende? E até alguns falam, né, que elas defendem o status quo. Então o fato da sociedade mudar para um lado, elas são forçadas, até mesmo biologicamente, a mudar também. Então por que se defende a esquerda? Porque está no poder. Agora, na medida em que os homens assumem, mudam o discurso, daí as coisas mudam também. É que nem quando ocorreu também lá aquela invasão lá do Talibã, lá que na época o Joe Biden tirou lá as tropas do exército americano, né? E aí o Talibã tomou conta e tal, e aí no outro dia a repórter lá, que era outra feminista, já mudou de roupa. Entendeu? Já colocou a burquinha ali e tal, pra você ver que elas assim se adequam, entendeu? Ao ambiente e à forma. Entendeu? É bem como o Otto Warninger dizia, né? Ele falava que a mulher não tem caráter, mas pura adaptação. Então é uma situação, né, nesse sentido. Então aqui, nessa análise histórica lá de Isaías, né, voltando assim pro texto, tá? O que vai ser ensinado lá? Que a cultura, ela destrói ativamente a masculinidade funcional. Então é o preço cobrado, digamos assim, pela realidade,
Não vem só em formato de debate acadêmico, ou então de crise existencial, tá? Ou mesmo, até mesmo digamos assim, de colapso de natalidade também. Então, o que a gente vai fazer, basicamente, é cruzar essas evidências, digamos assim, bíblicas, com os dados socioeconômicos mais recentes, digamos assim, do Ocidente, para responder uma pergunta incômoda. Será que o progressismo, ao tentar criar uma utopia sem homens e sem Deus, ele está de fato pavimentando o caminho exato para o mesmo cenário de desespero e escassez profetizado há mais de 2.700 anos, lá em Isaías? Essa que é a pergunta. Entendeu? A pergunta é essa, de $1 milhão. Quer dizer, querem uma sociedade sem Deus, sem homens, que pavimentem esse caminho, mas será que vai levar? Isso daí vai levar ao mesmo cenário de desespero lá de Isaías? Entendeu? Uma crise socioeconômica, um Great Reset também, ou então alguma outra coisa do tipo. Entendeu? Então, assim, para sair da análise rasa lá e conferir de fato uma profundidade, digamos assim, é necessário pintar o quadro social exato daquela época. Então, tu vai ter lá as mulheres em Jerusalém, né, no período de Isaías, no século 8 mais ou menos antes de Cristo, onde você tem essa inversão dramática, que vai servir de alerta direto para essas ilusões que são propagadas, né, atualmente. Então, antes, lá naquele período, a elite era altamente soberba. Tá? Então, antes do colapso lá em Jerusalém, lá de Isaías 4:1, Jerusalém vivia um período de aparente prosperidade econômica sob o reinado do rei Uzias, tá? E também Jotão. Mas era uma sociedade moralmente apodrecida, que tinha transgredido os mandamentos de Deus, tá? E não observavam as ordenanças ali que Deus propunha. Lá no capítulo 3, a partir do versículo 16 e 24, o profeta Isaías ele vai então descrever de forma detalhada e cortante as mulheres da elite daquele período. Quer dizer, antes, olha o comportamento delas antes. Tá? Ostentação e frivolidade. Está escrito no texto lá, elas são descritas como mulheres soberbas, andavam com o pescoço emproado, lançavam olhares impudentes, tá? Inclusive caminhando com passos afetados, né? Fazendo tilintar os ornamentos dos seus pés. Então, por causa da sociedade, uma sociedade totalmente transgressora dos mandamentos, que se afastou do ideal divino, era esse o comportamento delas. E aí contrasta com hoje, que tipo de comportamento que tem. Será que era igual àquele período? Entendeu? Então, assim, e outra questão, foco no materialismo. Tá? O profeta lista minuciosamente os luxos. Ele fala lá é só olhar o texto lá, pulseiras, redes de cabelo, diademas, pendentes, vestido de festas, mantos, entendeu? Bolsas, espelhos, finas roupas de linho. Então, assim, uma série de luxos puramente materiais, né? Fornecido pelos homens daquela sociedade antes do colapso. Tá? Então, essa é a condição antes. Isso está lá em Isaías 3. Só que aí, quando vem a guerra, aí já muda o comportamento. Entende? Já muda porque não pode mais continuar sustentando aquele status quo uma vez que foi destruído. E aí, não é interessante porque você vai ter, então, esse período em que elas mesmas, dado o comportamento, é como se na própria sociedade as estruturas basilares fossem colapsadas. Aí vem a guerra depois como consequência disso. E aí quando ocorre então o julgamento profetizado através da invasão militar, provavelmente a Síria ou então um cerco sírio-efraimita, tá? E aí a blindagem deles derrete. Os homens, os guerreiros, os juízes, os provedores, eles caem a espada. E aí beleza, escassez de homens. Escassez de homens. E qual que é a situação delas agora? Será que vão continuar sustentando o comportamento que estavam tendo antes? Soberbas, pescoço altivo, né, emproado, olhares impudentes, passos afetados, tilintar, né, de ornamentos nos pés. Será que vamos sustentar isso daí? Então, assim, antes da crise, luxo, ostentação de joias, soberba, entendeu? Altas exigências, olha só que coisa interessante. Altas exigências, seletividade absurda. Só que no colapso, aí vem o quê? Tá lá em Isaías 4:1, a miséria, escassez e trapos. Tá? Humilhação pública, desespero, e aí 7 mulheres implorando por um homem só. Qual que seria, digamos assim, o significado sociológico disso, né? Se a gente fosse analisar assim, lá no mundo antigo, lá a mulher, que ela não tivesse uma cobertura, digamos assim, de uma estrutura familiar, seja o pai dela, o irmão, até mesmo o marido, a vulnerabilidade era brutal. Entendeu? Beleza, ela tinha mais segurança do que hoje, no sentido assim, de tu ter um laço familiares, né? Mas se tivesse desamparada, já era, entende? Não tinha direitos jurídicos plásticos, sem proteção física contra saques, estupros em tempos de guerra, e sofria essa questão da vergonha social e religiosa de não dar continuidade à linhagem de um nome. Que era a função básica dela, não é cuidar de casa, era ter descendentes, que era a função básica.
Agora, se não tem descendentes, não tem continuidade de linhagem histórica ali do nome do marido, aí então não serve pra nada, dada a questão cultural daquela sociedade. Entendeu? Assim, análise fria, né? Sem partido, sem nada, mas é isso, historicamente falando, é dessa forma. Então, quando aquelas 7 mulheres em Isaías 4 diz lá, o nosso próprio pão comeremos e do nosso próprio vestuário nos vestiremos, né? Elas estão abrindo mão do direito legal mais básico que o casamento hebraico garantia a elas, que é a questão de sustento e provisão. Lá, pelo menos, elas não estavam querendo que os caras pagassem conta, entendeu? Que é um cenário oposto ao que está acontecendo hoje, né? Que se exige aí homens com 30 mil reais de salário, 1,80, e olha que a crise nem veio ainda. É um negócio assim muito interessante. O desespero delas é tão profundo lá que, assim, aquele único homem sobrevivente, né? Nós sustentamos a nós mesmos, né? Trabalharemos até a exaustão para conseguir o pão, né? E o trabalho para vestir. Só nos dê o seu nome e a sua proteção jurídica e espiritual para que os outros não nos abusem ou nos humilhem, né? Então é essa entrelinha do que estava sendo colocado lá em Isaías 4:1, que é o pedido, né? O desespero delas é por isso, né? Qual que é o paralelo civilizacional nesse sentido, né? Então, assim, o progressismo atual, o feminismo moderno, eles prometem a elas a destruição da figura do homem de provedor, né? Então, aí, destrói o provedor. Se bem que umas já estão voltando atrás no discurso, né? Querendo que o cara proveja as coisas, pague conta X, Y, Z, mas, óbvio, mantendo totalmente a estrutura feminista da civilização atual. Mas só que assim, no geral, né, o feminismo em si é cancelamento da figura do provedor, tá? Foco também é na destruição da ideia do protetor também, tá? Protetor. E aí como é que faz, né? Você vai acabar com o topo da pirâmide destruindo a base. Então assim, no entanto, ao destruir na base, sustenta a própria civilização, né, no caso a masculinidade funcional e a família, a história vai mostrar que o resultado a longo prazo não é libertação, mas é um cenário onde as mulheres acabam sobrecarregadas. Elas vão ficar sobrecarregadas, vão acumular papéis que não eram obrigatoriamente delas, né, até então, que vão ser provedoras de si mesmas e vão implorar desesperadamente por uma ordem. Tá? Só que não tem Estado também, porque se a guerra destruiu ali os homens, um juiz e etc, que foram retirados, né, pelo Senhor. Então agora o que sobra para elas? O que sobra é fazer esses apelos, entendeu? Implorar desesperadamente por uma ordem e uma segurança que o Estado progressista agora não consegue fornecer. Não tem como, tá? Então, assim, uma das contradições, inclusive, que a gente poderia pensar nessa questão social atual, né, fora essa questão de crises aí iminentes, né, que vão acontecer, é a contradição dessa onda feminista de tentar usufruir dos benefícios materiais estruturados do patriarcado, seguido pelo mantimento do status quo do liberalismo sexual feminista. Então, assim, de certa forma, né, o fato de elas serem promíscuas e se entregarem o melhor na juventude vai simplesmente atestar contra o fato de elas quererem depois alguém de valor que vai casar com elas. E já não tem homem rico pra todas, já não tem vorcaro pra todas. Imagine homens que têm algum complexo, né, de esquecimento, alguma coisa, ou façam tudo isso em prol do libido deles, né? Então é a contradição central, né? Vai definir aí essa era. Atual, nossa, uma hipocrisia estrutural do feminismo, digamos assim, tardio. Então, assim, é um patriarcado à la carte, né, que elas vão querer. Elas querem autonomia e liberação sexual do feminismo quando convém, mas exigem aí a provisão, proteção e estabilidade do tradicionalismo quando o tempo aperta. Então, infelizmente, é assim, né, essa ilusão que é colocada atualmente. Tá? Então, assim, contrastando com Isaías 4:1 lá, entendeu? Elas não estão em busca de amor, Não, é puramente sobrevivência material. Ela enxerga no cara que ganha 3K alguém sem futuro, entendeu? Porque as coisas sobem, os luxos ficam cada vez mais distantes, e aí a única saída é encontrar alguém pronto, né? Que seja trouxa o suficiente para aceitar elas depois de um passado bem digamos assim, percorrido, né? Então a situação ela não vai melhorar. Vai piorar muito, muito, muito. E isso sem catástrofe ainda. Porque ainda não se cumpriu o Apocalipse 15:16, tá? Não se cumpriu ainda. Então, assim, o relógio biológico dela vai bater 30 anos. Na hora a narrativa muda, tá? A subcultura que demonizou o homem provedor e o casamento agora volta a ser tradicional, entendeu? Queremos retornar à década de 80, entendeu? Curtir o carrossel, chegar aos 30 anos e escolher algum trouxa para casar.
dentro da igreja, dentro dos moldes tradicionais, casamento de branco na igreja, né? Que é uma baita da hipocrisia. Entendeu? Que o branco representa justamente a pureza, né, espiritual, a pureza física, né, do matrimônio, entendeu? Só que o 6º, 7º casamento já não é mais de branco, né? Então, infelizmente, esse patriarcado à la carte aí, ele vai vingar. E já tá vingando, na verdade, devido a essa mudança até mesmo de mentalidade delas. Entendeu? Muitas defendendo homens, entende? Indo contra, né, certas leis que as beneficiam, porque vê que vai beneficiar algumas, mas não todo mundo. E, infelizmente, a avaliação dos dados do mercado relacional do século XXI vai apontar nesse sentido. Tá? Então, muitos movimentos de internet eles fazem, digamos, fazem até análises, né, dessa realidade aí fria de fatos. Só que tu tem uma assimetria brutal nesse mercado. Entendeu? O Aristóteles, né, lá naquele período ali, que ele viveu, né? 384, 322, se eu não me engano. Ele dizia ali que a justiça e a ordem dependem de reciprocidade de valor. Mas tem reciprocidade de valor numa situação dessa? Entendeu? Onde você tem uma engenharia social moderna que cria um cenário onde a mulher entrega o seu valor de topo na juventude e fertilidade no mercado de curto prazo. Entendeu? Meio que se entregando pra todo mundo no geral, né? Em relacionamentos em série. Entendeu? Que passa aí de body count de 100, 200. Entendeu? Se tiver tatuagem, multiplica por 5. E aí continua, né? E vai... E assim, totalmente fora de perspectiva bíblica, lei de Deus, etc. Mas aí depois de um valor altamente depreciado, ela vai procurar o ativo de longo prazo de um homem que passou os mesmos 10, 20 anos, sacrificando a sua juventude, estudando, trabalhando e construindo patrimônio. Entendeu? E sendo focado e disciplinado. Eu não tô falando que todo cara é assim, mas o que elas querem, entendeu? Que nem a outra falou lá, né? Mãe solteira com 5 filhos é pra homem de verdade. Então assim, só homem de verdade é que vai, e, tipo, o cara de verdade é esse daqui que se sacrificou, que estudou, que trabalhou. Quer dizer, vai querer o ativo principal do cara depois de um valor, né, pessoal altamente depreciado. Quer dizer, não sobra nada, quer dizer, nem a perseguida, né, que o pessoal fala, né, nem isso tem pra entregar. E aí faz como? E detalhe, voltando de novo ao argumento, não ocorreu catástrofes ainda. Tá? Lá em Isaías 4:1, se a gente voltar lá no texto, né, sair um pouco dessa análise sociológica desse período moderno, tá? O cenário lá é de escassez absoluta de homens por causa da guerra física. No nosso tempo, a escassez é de homens de valor. Então, dispostos ao casamento, que é fruto de uma guerra jurídica, cultural e moral. Então, o homem consciente, né, atualmente, que tem um QI elevado, que tem lucidez, que se recusa a entrar em um negócio onde ele entra com patrimônio, com sobrenome, com proteção, e o que ele recebe em troca é ressentimento de uma ideologia que o considera opressor por natureza, esse cara aí, ele entra numa furada, literalmente. Então é por isso que se diz que não se perde nada, só que é uma meia-verdade isso, infelizmente. Eu vou mostrar porquê, né, daqui a pouco. Então, assim, você tem mulheres lá no período de Jerusalém, lá no meio da tragédia, pelo menos elas lá tinham honestidade de dizer pro cara, ó, a gente vai se alimentar do que é nosso, entendeu? Hoje em dia, não. Hoje em dia, e não aconteceu catástrofe nenhuma. Não, a gente quer que você pague as contas e tal, e depois... É muita hipocrisia, porque elas exigem que o cara pague tudo, né? Só que... beleza, ela não vai estar entregando nada. E outra, na parte do divórcio, ela vai querer tudo também. Entende? Então, assim, é uma guerra jurídica, cultural, moral. O cara que é consciente, ele simplesmente vai procurar se afastar. E, assim, voluntariamente escolher solitude. Porque não tem, pelo menos numa perspectiva, assim, comparando várias visões sobre, né? Não tem celibatário involuntário. Porque o cara que tem dinheiro, mesmo aquele que é de baixa renda, ele consegue pagar essas programadoras sem problema nenhum. Entende? Então, assim, ele tá solteiro porque ele quer, no final das contas. Entende? Mesmo dentro de um mercado de curto prazo, que ele vai usufruir algumas horas ali pra pagar um valor baixo. Entendeu? Que nem Salomão dizia, o máximo que se paga pra uma prostituta é um pedaço de pão. Mas as adúlteras, ou a adúltera, né, que é uma boa parte delas, essas que vêm de graça, entendeu? Elas vêm à caça de vida preciosa, entendeu? Pra destruir a vida do cara, literalmente. Entende? É bem aquilo que o próprio Tom Cruise falava também nos filmes dele lá, que ele dizia também que as que vêm de graça são as mais caras. Então, assim, é a realidade moderna, né? Não tem como focar. Só que a realidade moderna é hipócrita. Lá em Isaías, pelo menos, elas falavam, a gente vai se alimentar do que é nosso.
Então tinha hombridade ali suficiente para reconhecer isso. E outra, que precisavam do homem, entendeu? Hoje em dia o discurso é de que não precisa de homem nenhum, entendeu? Então, assim, essa mulher moderna, atual, doutrinada pelo feminismo, ela quer o oposto. Ela quer que o homem pague pelo pão, pague pelo vestuário, garanta confortos, tá? Tenha todo o espólio do patriarcado ali muito bem construído. Só que ela se recusa a entregar o mínimo, que é respeito, fidelidade, submissão, virgindade, entendeu? Inteligência, que sustenta a ordem familiar, entendeu? E nunca fez tanto sentido a frase, não sobra nada. Quando o pessoal fala que não sobra nada, analise isso biblicamente à luz de Isaías 4, que você vai ver que não sobra nada mesmo, tá? A única coisa que sobra é o que Isaías 3 diz, que é a soberba das filhas de Sião, entendeu? É a soberba, é o que sobra, entendeu? Analisa qualquer vídeo aí desses canais de reacts, que tu vai ver ali o nível de soberba, de narcisismo que existe. Entende? Onde o homem, ao mesmo tempo que ele é instado a ter tudo, a bancar tudo, no fim ele é culpado de tudo também. Então não tem assim uma escapatória, né, nesse sentido, quando vai analisar esses pontos, tá? Então, assim, o que de fato a gente poderia pensar nesse sentido, né? Tem, então, uma incompatibilidade matemática desse feminismo moderno com essa realidade biológica delas, entendeu? De tentar revogar a biologia por decreto ideológico, achando que o Estado consegue interferir na biologia. E principalmente essas noções de sobrevivência aí, dadas as calamidades, seja por guerra ou catástrofe natural. E o que os homens, de fato, eles perdem, né, nesse sentido? Vamos dar uma olhada para os homens agora, tá? Lá em Isaías 4, né, no contexto de Jerusalém ali da época, tá, diz lá Isaías que ela havia sido sitiada, tá? E aí o que acontece? Os homens lá, eles foram empurrados à solitude, digamos assim, por uma questão de escassez física mesmo. Os homens começaram a morrer, tá? E hoje em dia o homem parte para um isolamento por causa de uma castração. Então, assim, a natureza dessas perdas revela uma inversão histórica fascinante, que a gente poderia pensar assim. No passado, o homem solteiro, ele perdia a posteridade e legado, que é o que tá perdendo. Só que hoje em dia, tipo, ele perde a âncora civilizacional. Só que ele preserva consigo, quando ele fica solteiro voluntariamente, a liberdade e a integridade física e financeira. Então, assim, ele não perdeu tudo, entendeu? O que acontece é que ele recupera de novo a paz, entendeu? O tempo, principalmente, e recupera também, digamos assim, a integridade dos bens físicos dele, entendeu? Fora a liberdade também é física e financeira. Então, o homem solteiro, ele... assim, é um contraste brutal, né? O cara, ele perdia no passado a posteridade e o legado, e hoje, tipo, beleza, ele perde isso daí também, mas consegue integridade física, financeira e liberdade. Agora, no mundo antigo lá de Israel, né, no caso da solteirice ou falta de família, isso daí não era bem visto socialmente. Hoje já é o contrário, entendeu? Hoje em dia, muito pelo contrário, assim, o cara casado que é mal visto. O cara casado que é o trouxa que banca, enquanto os outros estão usufruindo da festa. Ou melhor, usufruindo da festa antes, né? Quantas vezes eu já fui em casamentos que, tipo, todos os ex da mulher lá, os percebidos e os escondidos, né, estavam, entendeu? Enquanto isso, no altar lá, casando de branco, entendeu? Em nome de Jesus, amém, né? Pelo pastor lá, que não deveria fazer aquele casamento, infelizmente. Mas é a morte do homem moderno, entendeu? É entrar no altar e casar de uma forma estatal e não de uma forma bíblica. Porque a forma bíblica, dadas as leis atuais, é considerado quase um crime. Se não é, né? Se não é. Então, assim, o que o cara perdia lá? Legado e posteridade. Aqui, o homem, ele ganha. Na verdade, ele tá ganhando. Ele pode até perder a legado e posteridade, mas você pode ter o seu legado espiritual e o seu legado também intelectual. Entendeu? As pessoas que você ajuda, de certa forma, a formar intelectualmente, né? Vamos pensar assim. Então, assim, continuidade de nome, força de trabalho e segurança econômica e também cumprimento até mesmo do mandato divino, né? Tinha essas três coisas lá naquele período. Essa questão do mandato divino, né? Pro hebreu judeu antigo, o homem judeu, ele encontrava dignidade social e espiritual onde? Em cumprir a ordem de Deus, né? Crescer e multiplicar. Ele encontrava nos filhos força de trabalho. Então, os guri ajudavam ele ali e tal, era uma sociedade agrária e tal, dependia muito dessa força física, né, para manter uma sobrevivência. E se o cara morresse sem família, era fim do legado, né, que era um absurdo para eles. Entende? Agora, nessa questão do homem moderno, na realidade atual, tá, o cara que tem um QI elevado de fato,
Não vai só reconhecer padrão assim, vai reconhecer inclusive isso em cima de emoções. E ele, através assim, dessa função que o Estado vem desempenhando, ele vai pegar e vai simplesmente ancorar um propósito profundo para ele. Então, até mesmo na época o Emile Durkheim, né, que é um dos grandes sociólogos clássicos aí, né, que ele tinha lá o estudo, né, o suicídio, demonstrou estatisticamente que homens casados e com filhos têm taxas, né, de churrascamento, vamos ver assim, dramaticamente menores do que o solteiro. Só que assim, dando uma realidade ali do século XIX e XX, né? Então assim, a família, ela atua como uma âncora psicológica. Só que hoje em dia não é bem assim, né, infelizmente. Então o cara que tá solteiro, ele pode buscar assim aspirações novas, tá? A questão da parceria confiável e paternidade, também ele perde isso daí. E a conexão com o tecido social. Só que aí que tá, né? Porque a sociedade, ela não quer o homem. Tanto é que os homens estão saindo fora de igrejas, estão saindo fora de qualquer ambiente que você pensar, já o pessoal tá saindo fora. Por quê? Não tem razão nenhuma de você ficar num local onde você não é bem-vindo, entendeu? Tipo, se a pessoa tem um mínimo de dignidade possível, saia fora, entendeu? Vá para um outro espaço e começa do zero de novo. Então, não há demérito nenhum em pegar as trouxinhas e sair fora. Nem dizia o Raul Gil, né? Pega o seu banquinho e saia de mansinho. Não há demérito nenhum em sair fora. Aliás, é o maior poder do homem na sociedade atual. É pegar e desinvestir, entendeu? Então, assim, o homem solteiro hoje, tá? Ele é visto, de certa forma, com desconfiança. Só que, ao mesmo tempo, tu tem uma sociedade que é hipervigilante, né? Que ela é reduzida, digamos assim, a um sistema onde ele vai enxergar o homem simplesmente como produtor ou consumidor, né? Um pagador de imposto individual que exerce simplesmente uma questão financeira ali pelo Estado, sustenta as engrenagens do sistema, né? Tu é só um número, entendeu? Como eu tô falando pra homem, então tu é só um número. Dane-se o que acontece contigo, entendeu? Até mesmo eu coloquei o post aí da comunidade, eu tinha colocado o post da comunidade e o cara, a ONU lá, não me lembro qual departamento que foi, dizendo que não, vocês têm que priorizar mulheres e meninas, né, no socorro às vítimas do terremoto X, né, que aconteceu. E tipo, meninos e homens, dane-se. E ainda se fala em termos de direitos humanos, né? Então, é brutal a situação. Né? Lá em Isaías, as mulheres, elas imploram pro cara aceitar o ônus do trabalho, né? Então, basicamente assim, a questão da cobertura do homem, né, vamos colocar assim, o risco pro homem era baixo, só que o ganho em status e legado era alto. Então, lá em Isaías, o homem até ganhava alguma coisa. Tá? O homem até conseguia ter algum tipo de benefício ali, dado essa questão de escassez física deles. Então ele tinha um ganho real, de fato, né? Ele ia ter o legado e a prosperidade. Mesmo que a mulher não estivesse se relacionando com ele ali por questão de amor, algum sentimentalismo romântico, mas ela estava se relacionando com ele por necessidade, entendeu? E ele teria o legado dele, a família dele ali depois. Só que hoje em dia não compensa, entendeu? Porque o risco-retorno é muito baixo. Assim, o retorno, na verdade, é baixo. O risco é altamente astronômico, entende? Então, assim, o que o homem solteiro ele perde, de fato? Ele perde a transcendência genética cultural e também o conforto de cooperação genuína. Só que, assim, em compensação, do que ele está se livrando, entendeu? Ele está se livrando do risco jurídico atual. Então, assim, quando o cara ele percebe e pesa na balança que o mercado de relacionamento atual está inflado pelo feminismo, ele está inflado pelo progressismo, está sendo amparado por diversas leis, né, que tratam o homem como um réu, presumindo, assim, em caso de divórcio, tá? O risco é assimétrico, é brutal. Então, o cara, ele entra num negócio onde o melhor cenário dele é simplesmente manter o que ele tem. Tipo, não compensa tu entrar num negócio pra tu manter o que tu tem. Entendeu? E o pior, né? Porque tu tem a perspectiva de perder 50% e ainda continuar pagando depois, curiosamente, pra outros, né, usufruírem ali daquilo que tu tá pagando. Então, assim, se o relacionamento é baseado em utilitarismo hoje feminista, quando o cara ele escolhe o celibato voluntário, já era. Ele simplesmente desiste aí, né, de estar recebendo essa punição e ele passa uma estratégia de defesa, tá? Contra o Estado e contra elas também. Tá? Então, assim, o isolamento social, um isolamento consciente, né, do homem, que resolve não jogar esse jogo de casamento de alto risco, ele para de ficar deprimido no quarto, não precisa disso. Ele só redireciona a energia, que seria gasta agradando o mercado, para simplesmente sua própria construção. Entende? Fora a sublimação também de construção de império. Então, com essa energia criativa, né, o homem, então, ele se torna a força mais poderosa.
Então agora ele pode buscar outros objetivos, outros hobbies, pode buscar escolher de fato a solteirice e simplesmente, como elas deram o calote, né, ele se livra da dívida de continuar mantendo o sistema. Entendeu? Beleza, elas quiseram abandonar o papel tradicional delas, dar esse calote no homem na sociedade, inclusive com baixa taxa de natalidade. Tem muito governo aí que tá tentando correr atrás do prejuízo, só que estão fazendo políticas da pior forma possível, que vai simplesmente atenuar o problema, entendeu? E o que vai estar acontecendo? Os caras, como esse calote tá lá, eles... Não, a gente não vai pagar porque a gente já tá pagando o nosso já há bastante tempo, então não tem por que cobrir o saldo devedor delas. Então elas quiseram isso, então agora tem que arcar com as consequências. Tá? Mesmo que isso quebre a sociedade, né? Que nem o pessoal aceleracionista diz, né? Acelera. Pisa no acelerador e deixa. E deixa, quer dizer, pegue as pautas e eleve elas ao extremo. E assim, a sociedade é que vai arcar com isso daí. Então, agora o homem solteiro, livre, né, individual, vai sair fora. Tá? Nem eu dizia a Parker Peel, né? Quem diz que o problema é meu? Então, é isso aí. Tá? Criação de legado alternativo, fortalecimento de alianças, né, masculinas também, e a questão da inversão de jogo, né, que é a maior lição prática. O cara solteiro ele não precisa se isolar, no caso delas, para sempre, mas ele muda as regras. Tá? Então ele vira o elemento escasso, da mesma forma que lá no período de Isaías. Entende? Não que elas vão querer correr atrás do cara e tal, não. A questão é que tu não vai correr atrás delas. É só isso que vai acontecer. E quando de fato começam essas calamidades aí talvez o jogo mude, mas não vai compensar também se relacionar porque já é o fim. Entende? Mais vale seguir o que Paulo dizia, né? Que o solteiro, por causa do tempo de tribulação, que ele permaneça solteiro. E isso num contexto histórico onde os romanos matavam as famílias, né? Se eles pegassem os cristãos ali em família, abria a barriga das mulheres lá e fazia coisas horrendas com elas, né? Com os filhos. E aí Paulo, percebendo isso, não, vocês não casam, porque isso daí vai dar problema pra vocês depois. Entendeu? Então eu quero eximir vocês, né, tirar vocês de combate pra esse jogo aí, que é um jogo muito nefasto. Tá? Então se o cara solteiro ele não precisa se isolar mais, ele fica escasso. Fica escasso. Aí não tem mais homem pra relacionamento porque os caras não querem. Entendeu? E mesmo porque... Que vantagem historicamente um homem tem em ser provedor? Se alguém quiser responder, tá, coloca aí. Entendeu? Eu vou ver que tipo de malabarismo que vai ser colocado pra dizer de alguma vantagem historicamente que o homem ganhou ao ser provedor. Vai ser interessante isso daí. Aí eu respondo aí embaixo. Qual a vantagem do homem em ser provedor, né, historicamente falando? Daí, outra coisa também, o feminismo, ele destrói os laços entre homens e mulheres, né? Então são inimigos. Até mesmo eu tava vendo uns vídeos aí, né, que o pessoal fica mandando nos grupos lá, da mulher lendo um livro, How to Kill a Man. E assim, pra quem sabe a tradução em inglês, né, já dá pra entender o teor do nível de um livro desse, né? E se fala de discurso de ócio na internet. Que é outra hipocrisia também muito grande. O cara solteiro, ele precisa de conexões profundas, tá? Com outros homens, no caso, de alto valor para trocar conhecimentos, fazer negócio e garantir apoio mútuo, tá? O problema é que não dá para confiar em todos, entende? Porque ainda continua nessa competição intrasexual, né? Vamos colocar assim, tá? Então, se o cara moderno que é consciente, tá? Ele respeita a si mesmo. Primeiro ponto. Tá? O legado dele é suficiente para que ele simplesmente desista de ficar entregando tudo para o sistema jurídico, cultural, né, que detesta ele. E a modernidade transformou os homens, digamos, solteiros pós-catástrofe, de Isaías, né, e mudou a forma como eles pensavam, né, vamos colocar assim. Tá? Então os homens atuais, eles usam a lucidez para construir patrimônio, blindar a mente e preservar a verdade teológica. Tá? Então, assim, e outra questão também tem que desmascarar aqui, infelizmente, uma contradição dentro desses movimentos aí, da pílula, ou da menosfera mesmo, tá? Porque muitos conhecem a realidade do jogo. Muitos entendem, né, os riscos reais. Só que o que acontece? Eles pegam a cápsula da pílula, desmonta a pílula, tira o conteúdo de dentro e põe veneno do pior tipo lá dentro, entendeu? E aí fecha a cápsula e entrega para os inscritos tomarem, entendeu? E isso eu sou terminantemente contra, entendeu? Uma ilusão de jogo, de game, tá? Porque o que acontece? Muitos hoje eles ganham bastante dinheiro vendendo essa ilusão de jogo sem risco, entendeu?
Seja por um risco de denunciação caluniosa, como também até mesmo namoro aparentado, né? Para que o Estado simplesmente puna eles por união estável. Então muitos creem na tal da mulher virtuosa ainda, lá de Provérbios 31, quando a própria Bíblia questiona, né? Quem achará? Então assim, o homem dentro do próprio meio, né, da menosphere, se ele não tomar cuidado, ele se ferra também. Então, dadas as ilusões, né? O pessoal querendo lucrar em cima da dor dos homens solteiros que ainda estão naquele período pós-rage, né? Vamos colocar assim. Então eles estão tentando mudar, né, essa forma. E infelizmente essa é uma leitura, digamos assim, que vai expor essa fraude intelectual do mercado, né, dentro da pílula vermelha. Entende? Porque aqui se rompe com questão de conteúdo raso. Deixa esse conteúdo raso aí e foca no que realmente importa. Então os caras estão lucrando aí, vendendo promessas falsas de relacionamento sem risco, de que o cara vai conseguir ter alguma namoradinha ou alguma coisa assim, num período moderno, dada essa questão das leis. E vendendo vários cursos, né, acerca, quando na verdade quem tá indo na reta é o próprio cara, entendeu? Então assim, quem realmente for blindado nesse sentido, vai buscar um desenvolvimento particular, entendeu? Espiritual, entende? Então assim, o que se descreve é uma dissonância, digamos assim, cognitiva, que muitos criadores de conteúdo, eles vendem a ilusão de que existe então um macete, uma técnica de sedução ali, ou algum tipo de postura que vai blindar o homem da realidade jurídica e moral do século XXI. Quando a tendência bíblica é mostrar que é o contrário. Essa tendência aí vai crescer muito, tá? Essa baixa, digamos assim, da moral, né, das pessoas. E aí vão vender veneno, fingindo vender um antídoto. Então, tipo, eu vou te dar um antídoto aqui, só que ele tem a embalagem de antídoto, mas o conteúdo dele é veneno puro. Tá? Aí tu vai tomar achando que tá conseguindo uma grande vantagem e simplesmente você vai estar se arriscando no pior nível de jogo possível, que é inclusive pior que mercado financeiro, né? Então assim, a ilusão do game, né, e a fraude dessas falsas promessas de que o cara vai encontrar uma mulher virtuosa, de que ele vai ter um casamento feliz, etc, etc. Pode até ter, porque o pessoal se baseia muito em exceção, mas é necessário entender que é necessário ter coragem para olhar essas comunidades masculinas de internet hoje e apontar essa contradição, entendeu? De uma subcultura que se orgulha, digamos assim, de ter acordado, né, os caras para a realidade, mas está vendendo, está buscando, de certa forma, atrair muitos ali para encontrarem formas sofisticadas de continuar jogando o mesmo jogo de decapitação. Entende? Continue no jogo, entendeu? Continue no plantation. Entende? Então, assim, e muitos, cara, às vezes nem precisam desse conclame de muitos produtores para fazer isso, entendeu? Porque eles, biologicamente, não têm condição de conseguir vencer o próprio libido deles. Então, mesmo conhecendo a verdade, os impulsos internos são mais fortes e vão levar eles a se churrascarem no processo todo, né? No moedor de carne estatal, tá? E jurídico nesse sentido, tá? Se a gente for pensar assim, a partir de uma desconstrução teológica nesse sentido, dá para ver aqui que assim, tem uma indústria bilionária na internet, se baseia nessa venda de ilusões, né? Se você aplicar as técnicas certas de game, tudo vai dar certo para você e tal. Mas é mentiras e promessas, né, que é o que sempre fazem. Só que, assim, nenhuma técnica de sedução, postura corporal, tom de voz, etc., nenhuma lábia, tá, vai impedir uma denunciação caluniosa baseada apenas na palavra da suposta vítima, ou vai evitar um namoro prolongado de uma forma que ele seja configurado ou não configurado pelo Estado como união estável. Então, assim, vai, tipo, arrastar o patrimônio do cara pra partilha. Então, esses caras, eles vendem essa ilusão de jogo sem risco, só que, tipo, o vício na validação, digamos assim, feminina, tá? E esse hedonismo, né, de se entregar aos desejos internos, a querer fazer, né, a vontade da carne, né, que é totalmente antibíblico, vai levar eles a traírem a fidelidade à verdade, né, a condição existencial do que acontece, e levar eles pro buraco de novo. Então, por isso que não se pode ter pena no caso desses caras, porque eles mesmos plantam, não tem como você plantar uva e querer colher maçã. Entende? Então, assim, que nem Jesus falava, né? Colhem-se porventura figos dos espinheiros, né? Ou uvas dos abrolhos. Não tem como. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Não tem, assim, alternativa, tá? E o pior de tudo é essa venda dentro das igrejas aí dessa questão da mulher virtuosa, né? Eu deveria fazer um outro vídeo sobre, mas tem que pontuar algumas questões nesse sentido, porque essa coisa vai bater muito na ingenuidade daqueles que, mesmo que eles vejam colapso estrutural social,
eles vão continuar gastando energia vital nessa busca excessiva por uma mulher tradicional virtuosa. Quando o cenário bíblico de Provérbios 31, tá, que é usado para justificar essa busca, entendeu? O próprio texto começa com uma pergunta retórica. É uma pergunta retórica, não é um negócio que tu responde assim facilmente. Entendeu? Mulher virtuosa, quem a achará? O texto original não está incentivando o homem a perder, se perder ele mesmo um labirinto, entendeu? De inúmeras tentativas frustradas no mercado moderno. Tá? O que a pergunta carrega ali é o peso da escassez absoluta. Onde é que tem essa mulher virtuosa? Quem que achou? Entendeu? Eu quero ver aqui quem que achou. Tá? É uma raridade, uma joia que precisa ser achada por providência divina. Entendeu? E não é um produto de prateleira, né? Conforme essas influências aí tentam colocar. Ah, mulher cara e não sei o quê. Vendendo-se como se fossem produtos, objetificando-se. Tá? Então é um erro brutal isso. E principalmente colocar essa versão de aplicativo de namoro, tal, então em ambientes tomados pelo progressismo como sendo uma grande oportunidade do cara de sair e arrumar uma mulher importante, né? Uma digníssima nesse sentido. Então o erro comum do homem moderno é colocar o foco da sua vida nessa busca. Essa busca aí vai perder tempo, vai perder dinheiro, entendeu? E o veredito prático disso é que Isaías 4:1 vai combinar-se com a sabedoria clara de Provérbios. O homem lúcido, ele não gasta sua vida caçando aquilo que a cultura destruiu. A cultura destruiu, tá destruído, ponto. Tá? E ele entende que se o mercado é de alto risco, tá aí é utilitarista, a melhor jogada dele é se retirar do tabuleiro de apostas tolas. Por que é um mercado de apostas, é no mesmo nível de caça-níquel, entendeu? O mesmo nível de mercado de ações, mercado financeiro aí, de alto risco, de trade, etc. O cara, ele sacrifica o principal dele, entendeu? Para obter uma mísera rentabilidade ali, aparentemente, né? De forma, uma promessa milagrosa de enriquecimento rápido, ele vai lá e joga. Entende? E perde dinheiro, porque 95% dessas pessoas que jogam dessa forma perdem. Tá? Então, assim, é desigual, né, a competição. É literalmente o Serengeti, lá na África. Tá? Então, quem quer jogar esse jogo aí, tem que saber onde tá pisando, porque depois não adianta. Tá? Não adianta. Tá? Então, infelizmente, dentro do cenário da menosfera atual, por isso que eu não me declaro Red Pill nem nada. E nem sou a favor de ideologia, de político A, B, C ou D. Tá? A única coisa que tem que saber é aquilo que Paulo diz: resolvi nada saber entre gregos e entre os gentios, né? Senão é Jesus Cristo e esse crucificado. Entendeu? Pronto. Então, quando esses criadores originais aí, inclusive, você tem esse dado histórico aqui, tá? Porque essa cultura que tem que ver com a pílula vermelha e tal, ela foi desapropriada pelos próprios produtores reais dela, tá? Tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Eles pegaram e desvincularam eles mesmos do rótulo, porque viram que isso ia se transformar em alvo, entendeu? Tanto de ataques da direita, ataques da esquerda, entende? Não, é alvo. Então vamos desvincular, tirar o título, tirar rótulo e etc, viver as vidas normais. É clube da luta, entendeu? E a primeira regra, não se fala de clube da luta. E simplesmente você pegar, então, uma postura que, no caso, é tirar o rótulo. Só que, óbvio, que não vai ficar no vácuo, né? O que aconteceu assim, historicamente, até mesmo da cultura e da menosfera, né? Quando esses criadores originais, né, que faziam análises sociológicas, demográficas profundas, eles perceberam o risco jurídico e a perseguição estatal, até mesmo cancelamento bancário, entendeu? O pessoal desmonetizar vídeos, desmonetizar canais, etc. Eles tiraram o rótulo, saíram fora. Até mesmo mudaram de assunto. Tá? O vácuo que eles deixam foi preenchido, então, não por intelectuais, mas pelos antigos pick-up artists, ou PUAs, né, como chamam, que são os artistas de sedução. E toda a linguagem que era usada também foi modificada pelos termos que a mídia mainstream coloca. Então eles vão definir os termos ali que, assim, para quem já era dessas comunidades já entendia, só que redefiniram da forma que eles queriam, né, por terem mais poder de mídia, etc. E aí fica inviável usar rótulos, tá? Esses criadores, percebendo isso, eles saem. Assim, é uma análise fria, né, da coisa. E aí quem fica no lugar? Esses PUAs, entendeu? Esses artistas da sedução, que antes eles vendiam cursos, né, de como seduzir aí, essas mulheres embaladas, seduzir, trocaram a roupagem, né, para adotar aí um jargão que fosse entendido pela comunidade, e aí passaram a vender a mesma promessa, só que travestido com uma pílula.
Entendeu? Pega lá a pílula, tira a propriedade intrínseca dela, né? Adultera o fármaco e transforma ele em veneno e entrega pros inscritos. Tá? Entrega pros inscritos, eles que tomem lá, paguem o curso e se ferrem depois. Tá? O objetivo é vender o curso, né? Então, assim, como o compromisso tem que ser com a verdade, tem que ver os dois lados. Tem que ver os dois lados. Então, assim, é interessante ver isso. Se a gente olha friamente pro cenário atual, tá? Até mesmo esses movimentos que prometiam libertar o cara da ilusão moderna, eles falharam. Tá? A própria Menosfera foi desfigurada. Tá? Uns analistas sérios, tá? Eles recuaram diante da patrulha. Tá? E simplesmente os que assumiram o lugar estão enriquecendo aí, vendendo técnicas frustradas aí para homens continuarem orbitando, e esses caras não vão largar o jogo. Não é à toa que quando você vê os vídeos delas reclamando, elas não cedem, porque tem certeza de que os caras não abandonam o jogo, porque eles não são, digamos assim, entes livres, são escravos da própria natureza, entendeu? Platão, Aristóteles falavam isso daí. Até mesmo Nietzsche, ele mesmo dizia também que não, esses caras estão sendo só... Óbvio que ele não aplicava exatamente a eles, né? Mas ele dizia, não, estão sendo só humanos. Só isso. Entendeu? Que eles são escravos pela própria natureza. Tá? Então não vão abandonar o jogo. Vão continuar sobrevivendo de ilusões. Tá? E continuar acreditando nessas ilusões também. E como analista, a função é simplesmente detectar, né, esses erros. Sem tomar partido, porque aqui ninguém é melhor que ninguém. Tá? E voltar para a realidade e principalmente voltar para a escritura sagrada. Tá? A realidade teológica mostra que o homem moderno é órfão de referenciais. Ele busca modelos em homens decaídos e em pessoas aí de redes sociais ou em manuais de comportamento modernos prontos. Tá? Só que o que acontece? Nas escrituras sagradas, tá? Que são categóricas, são infalíveis e objetivas, Paulo nos mandou imitar um arquétipo. Tá? Que é totalmente fora desse arquétipo construído por marketing digital. Tá? E Paulo e está escrito, né? Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11:1. É isso. Tá? Não é outro modelo de masculinidade. Não se pode colocar um fundamento além do que já foi posto, que é Cristo. Então, se o cara quiser olhar para a masculinidade, ele tem que olhar a Cristo. Qual que foi o estilo de vida de Cristo? Entendeu? Não foi ficar correndo atrás de mulher. Mostra um verso na Bíblia dele correndo atrás de mulheres, como esses caras comuns fazem, entendeu? E infla mercado e destrói tudo no final, e passa a lei disso, lei daquilo, porque são os homens que passam essas leis, né? Então, onde é que se vê isso, né? O único homem, de fato, que Paulo mandou imitar é Cristo. Tá? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. A verdadeira masculinidade não se valida pela quantidade de recursos que se tem, ou que se acumula, mas simplesmente ela é validada na integridade, na busca pela verdade, submissão à soberania de Deus e seu Filho. Cristo é o padrão absoluto. O rei dos exércitos confrontou o sistema religioso e político da época, mas que ele manteve a sua vida inabalável diante do caos nesse mundo. Tá? Então é importante isso daqui, entende? Então, simplesmente o cara, eles deveriam chegar a ter esse cenário em mente. Quer dizer, lá em Isaías, é um contexto totalmente diferente do contexto atual. Não tem como pegar e transpor 100%. Ele estava lá, mas você consegue aprender algumas coisas, entende? Então, assim, fazendo isso, vai chegar numa conclusão de que, cara, a única coisa que vale a pena é seguir o que Cristo já determinou, entendeu? E não ficar nesse mercado de ilusões, em fontes rotas, entendeu? Que não saciam, que não alimentam, que não levam o indivíduo a evoluir, a prosperar espiritualmente, muito pelo contrário, faz ele ficar preso dentro das exigências terrenas e do príncipe desse mundo. Por isso a importância de voltar para a Bíblia, analisar lá, né, historicamente, lá Isaías 4, para chegar numa conclusão. Por que os irmãozinhos não chegam na gente? Por conta do feminismo, as mulheres conseguiram ocupar lugares que elas nunca tinham ocupado antes, e isso fez com que elas tomassem mais atitudes do que antes elas faziam. Por conta disso, os homens e, consequentemente, os irmãozinhos também começaram a ter menos atitude, ficar um pouco mais passivos e acomodados. E aí, o que isso gerou? Gerou mulheres, irmãzinhas, que tomam atitude, vai lá, conversa, chega no irmãozinho,
toma todas as atitudes, faz todos os movimentos, ao passo que o irmãozinho não tem atitude. Não estou dizendo que é culpa das irmãzinhas, né? Isso entrou para todo mundo e mudou a forma como era antes, mas estou mostrando o quanto que isso afetou e o porquê que isso acontece dos irmãozinhos não vir saudar a gente. A partir do momento que a gente percebe isso, o que nós temos que fazer? Nós mulheres, nós irmãzinhas, temos que deixar a atitude um pouco mais nos homens e fazer o seguinte, ser mais receptiva, ser mais simpática e demonstrar interesse, porque isso vai empoderar os irmãozinhos para que eles venham falar com a gente, venham saudar, tenham mais confiança.